Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje voltamos aqui para o segundo conteúdo do dia para a gente falar um pouquinho do que foi a coletiva do técnico Luiz Castro, né? O treinador do Botafogo deu suas justificativas, explicou por que o Botafogo perdeu e identificou esses problemas, mas os recortes que a gente achou mais interessante aqui foi, por exemplo, ele falando sobre a escolha dos jogos, né? O Botafogo está no meio de uma maratona de jogos, todo mundo sabe disso, mas está tendo por conta disso fazer escolhas de quais jogos vai escolher, né? Como foi na última semana, que na minha opinião pode ter tido um erro na escolha. O Botafogo simplesmente foi com o time titular contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. Parece que muito motivado para buscar a 6ª vitória consecutiva, para quebrar recordes e tudo mais. E no jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense pela 8ª de final da Copa do Brasil, jogo importantíssimo, acabou poupando alguns jogadores, como Marlon Freitas, Marçal, Vitor Sá, Eduardo, jogadores que ficaram muito cansados com a maratona e acabaram ficando na reserva contra o Atlético Paranaense. Foi a escolha mais sensata? Esse vai ser um dos assuntos tratados nesse vídeo. Outra coisa também que nós vamos falar aqui é o elogio que ele faz explícito ao Luiz Henrique, que tem crescido muito de produção, tem sido um jogador importante, ontem fez um gol, né? Vive o seu auge aí com a camisa do Botafogo nesse retorno, desde que veio do Olympique de Marselha. Antes de mais nada, queria pedir para os amigos aqui já chegarem junto aí, apertando, deixando o like, se inscrevendo no canal. Estamos quase chegando a 50 mil inscritos, falta pouquinho. Rapaziada, chega junto aí para dar aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Fogão.net. Por quê? Porque a gente faz live todo dia, 2 da tarde, você já sabe, mas também temos o segundo conteúdo do dia durante a semana. Todo dia, 7h30, tem o segundo conteúdo, então você não pode perder, né? Não pode dar essa mole. Se você gosta do trabalho da gente, você vai ficar feliz aí e dar essa moral pra gente, valeu? Outra coisa que a gente tem que falar é sobre a maior e melhor casa de apostas do Brasil, a Betano, senhoras e senhores. Aqui, ó, aqui. Bom, se você não é cadastrado, você faz o cadastro, utiliza o cupom Fogão.net, tudo caixa alta junto, sem nenhum símbolo, nenhum tio, nada, e você simplesmente ganha uma aposta grátis de R$5. Não precisa nem fazer depósito. Fez o cadastro utilizando o nosso cupom, você ganha free bet. E aí você automaticamente pode fazendo esse dinheiro e crescer. Agora, se você quiser se ajudar ainda mais, tem a promoção do primeiro depósito. Entre R$50 e R$500, a Betano chega junto, amigo. Botou 50, ela bota mais 50. Botou 500, ela bota mais 500. Papo é esse. Aí se você é bonzinho, é bom realmente, não é que nem o pai, que é o rei do Red. Se você é bom, dá muito green pra você, vai fazendo aqui as suas brincadeirinhas que você automaticamente vai começando a transformar o bônus em saldo. Quando o saldo for seu, automaticamente você pode fazer o que você quiser. Você faz um saque via Pix e aí o dinheiro cai na sua conta na mesma hora. Você pode fazer um jantarzinho com a namoradinha, você pode pagar uma viagem, ou até mesmo continuar fazendo as apostas na Betano, se você for bom. Aí vai construir mais dinheiro. Mas é isso. Aposte com moderação, com responsabilidade e vamos juntos. Valeu? A primeira declaração do Luiz Castro que a gente separou aqui foi quando ele explica o porquê do Botafogo ter utilizado alguns reservas na partida contra o Atlético Paranaense. Eu sempre defendi o Botafogo poupar os jogadores quando houver necessidade, né? O jogador está cansado? Vamos poupar. Isso não quer dizer, no entanto, que eu não entenda que precise escolher bem esses jogos, né? Quando o Botafogo venceu o Atlético Mineiro e Corinthians e foi enfrentar o Goiás fora de casa, ficou muito naquela história de bater o 6º jogo, conquistar aquele recorde que o Botafogo poderia se isolar em relação ao São Paulo de 2011. Parece que isso foi muito sedutor dentro do clube e chegou ao ponto do Botafogo simplesmente decidir com o time titular naquele jogo. Mesmo sabendo que pela frente teria esse duelo importantíssimo pelas 8ª de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Na minha opinião, e aí eu falei isso antes da live do pré-jogo contra o Goiás, que aquele jogo era para utilizar o time reserva. Seria um jogo difícil? Seria. O Goiás, lá dentro da Serrinha, faz um pandemônio lá dentro, é complicado? É sim. Mesmo assim, eu faria com o time reserva. Por quê? Na minha cabeça, e nada muda isso,
Faz todo sentido você entrar no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelas oitavas de final da Copa do Brasil com um time fresco, né? O técnico Luiz Castro tem as opções dele, tem os detalhes nas mãos e ele faz as escolhas que ele julgar necessário. Mas ficou claro um jogo depois que um dos dois jogos ele teria que poupar, ou era contra o Goiás ou contra o Atlético Paranaense. E ele fez justamente contra o Atlético Paranaense. O Hugo foi titular na lateral esquerda no lugar do Marçal. O Gabriel Pires voltou para o meio de campo no lugar do Eduardo. E o Lucas Fernandes também jogou ali na vaga de quem saiu, foi o Marlon Freitas, né? Que aí você botou o Tietchan para trás, Gabriel Pires de segundo volante e o Lucas Fernandes de terceiro homem de meio de campo. E ainda lá na ponta esquerda saiu o Vitor Sá para a entrada do Luiz Henrique, que fez boa partida. Ou seja, foram 4 jogadores poupados num jogo, de repente, que pode ter sido um dos mais importantes do ano. Para mim, fica claro que houve um erro na escolha, na minha humilde opinião. Se tinha que poupar entre um e outro, claramente teria que poupar, na minha opinião, contra o Goiás e não contra o Atlético Paranaense. E aí, já projetando também o jogo contra o Fluminense, o Luiz Castro fez mais ou menos essa explicação com esse assunto. O que eu posso falar é que nós tivemos 2 dias para este jogo e agora temos mais 2 dias para o Fluminense. Temos que fazer a gestão dos jogadores, claramente temos que fazer. Temos vindo a fazer e isso vai ser mais um jogo assim, em que nós não temos tempo para a distância entre este jogo e o próximo, não dá para nós deixarmos de o fazer. Aquilo que nós muitas vezes colocamos na nossa cabeça como sendo a equipa ideal para ir a jogo, com esta densidade competitiva, isso é quase impossível termos aquilo que nós idealizamos em determinado momento da época que iria acontecer. Gerimos, vamos ver também os jogadores que saem daqui com problemas. Nós tínhamos o Hugo, o Marçal esteve para entrar porque o Hugo esgotou naqueles, deu sinal, pediu substituição a 2 minutos do fim. Tinha vindo a fazer uma partida até boa, o Paranense carregou muito mais sobre o lado do Júnior Santos e do Di Plácido. Este lado esquerdo teve mais controlado em termos ofensivos e ele pediu, esse é um dos jogadores. Outro jogador também é o Gabriel, também com problemas, vinha também de lesão. O Tchê também acabou em dificuldades, o Tiquinho também acabou em dificuldades. Acabámos com muitos jogadores em dificuldades com o acumular de jogos que têm vindo a ter, mas é para todos, não é só para nós. Esse acumulado de jogos não há que lamentar, é assim. Quanto mais extensos forem os elencos e quanto mais qualidade tiver os elencos, mais prontos estão para fazer face a esta densidade competitiva. Vamos a jogo sempre com o mesmo sentimento, com o sentimento de oportunidade de ganhar, e é isso com que vamos olhar o próximo jogo, como olhamos para a eliminatória, com uma oportunidade de a virar no Nilton Santos, e certamente com o apoio da torcida vamos virar a eliminatória para o nosso lado. Ainda sobre o jogo, mais especificamente sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico Luiz Castro explicou bastante a questão das substituições que ele fez, né? Muita gente não entendeu ele ter tirado o Gabriel Pires para colocar o Eduardo, né? Logo quando o Atlético Paranaense diminuiu, abriu o placar, né? Fez 2-1, ainda assim o Botafogo na frente, ele já fez 3 substituições diretas. Tirou Lucas Fernandes, Gabriel Pires e Vitor Sá para as entradas de Marlon Freitas, Eduardo e Vitor Sá, no lugar do Luiz Henrique, né? Eu falei Luiz Henrique Vitor Sá antes, mas foi Luiz Henrique para a entrada do Vitor Sá. Então, assim, conseguiu colocar um ponto esquerda que marca mais, que é o Vitor Sá em relação ao Luiz Henrique. No meio de campo, o Tietchan, que foi primeiro volante, foi adiantado para a segunda volância com a entrada do Marlon Freitas mais recuado. E o Gabriel Pires deu lugar ao Eduardo, né, jogando de terceiro volante. Ele, o Lucas Fernandes, enfim. E aí, assim, pouco tempo em campo, o Atlético Paranaense aproveitou 2 minutos depois da substituição. O Atlético Paranaense simplesmente aproveitou a situação, que os jogadores ainda estavam frios, e chegou ao empate 2-2. Muita gente reclamou da forma como a substituição foi feita, de sair 3 ao mesmo tempo. De repente não era para ter tirado o Gabriel Pires naquele momento, que vinha bem no jogo. O Eduardo não entrou também. Aí eu já acho que também tem a questão dos engenheiros de obra pronta de reclamar de uma substituição que não deu certo, porque o time não jogou bem. Não vejo tanto o erro do Luiz Castro nesse sentido.
E ele explicou qual foi o porquê que ele utilizou essas mexidas nesse momento. Normalmente os nossos pontas são pontas que se desgastam muito ao longo do jogo, porque são pontas que têm de fechar e o nosso jogo pelos corredores é um jogo muito profundo e que exige muito deles. Então a troca dos pontas poderia em determinado momento ter que ser feita. No meio campo, o Gabriel Pires estava com cartão amarelo e estava a vir de uma lesão, portanto sabíamos que era um jogador que estava em risco e sabíamos que a bola parada também iria exigir mais, a partir do momento que estávamos em vantagem no jogo, que o Paranense iria ter mais bola parada e nós com o Marlon Freitas, em vez do Lucas Fernandes, iria dar mais altura à equipa e iria trazer-nos, era nosso objetivo trazer mais sucesso na bola parada. Então, com essa leitura e vendo que poderíamos trocar, porque são jogadores que todos eles emprestam uma boa dinâmica ao jogo, para além do Carlos Eduardo ser um jogador com grande mobilidade e que gera muito bem o jogo e que também na bola parada, ao servir a bola parada a nosso favor, é um jogador também decisivo. Portanto, foram alterações nesse sentido, de dar mais paz ao jogo através de circulação de bola, através do Carlos e do Marlon, e também dar mais frescura àquilo que era o corredor. Mas nós não conseguimos jogar muito pelos corredores, insistimos um pouco pelo corredor central em vez de procurarmos rodar jogo e tentar perfurar pelo corredor contrário, não o fizemos. Portanto, tudo aquilo que foram as nossas intenções ficaram um pouco pelo caminho, pela forma também como tenho que dar a referir através das minhas palavras que o Paranense ganhou porque nós estivemos mal. Não, o Paranense ganhou porque esteve muito bem no jogo e ganhou e mereceu ganhar o jogo. Por fim, e não menos importante, o Luiz Castro fez também um dos raros elogios individuais que nesse Botafogo, né? Normalmente é perguntado individualmente sobre os atletas e ele sempre faz questão de falar do coletivo e não falar muito individualmente dos jogadores. No entanto, no último jogo, quando o Luiz Henrique, que foi bem no primeiro tempo e marcou um gol, foi perguntado sobre a evolução dele e o Luiz Castro dessa vez falou individualmente do Luiz Henrique, fez elogios e também, aproveitando no final da resposta sobre o Luiz Henrique, ele também fala sobre o que ele achou do time, né? Que ele entendeu onde o Botafogo errou, que não é por causa de um ou outro jogador, né? Ele começou falando do Luiz Henrique, e ele não diz que é porque tirou o Luiz Henrique, entrou o Vitor Sá, que isso mudou alguma coisa em relação ao jogo de maneira geral. Para ele explica aí novamente sobre o jogo de maneira geral e deixa claro que sabe aonde o Botafogo errou e explica os motivos do Botafogo ter tomado tanta pressão nesse segundo tempo. O Luiz Henrique tem feito uma ascensão dentro do Botafogo desde que chegou, tem aumentado o seu rendimento. Tem sido um jogador que, ao contrário daquilo que vinha acontecendo, tem sido utilizado de forma frequente. É um jogador que está a ganhar o seu espaço e está a fazer o seu crescimento natural de um jogador que esteve os últimos tempos, longos períodos sem jogar. Estou muito satisfeito com o trabalho dele. Olho para ele como um jogador que pertence àquele que são jogadores como todos, mas aqueles que estão cada vez mais prontos para serem utilizados, e os golos fazem bem a toda a gente, fazem bem às equipas, fazem bem aos jogadores, e eu acho que a equipa tal assim como o Luiz Henrique, a equipa também vai saber reagir aos momentos menos bons que tem, e assim como o Luiz Henrique teve que o fazer, a equipa também o irá fazer. Temos boas coisas pela frente para conquistar e vamos continuar num caminho de confiança e que sabemos quando erramos, sabemos como erramos, isso é fundamental, nós temos a consciência daquilo que são os nossos erros ao longo dos jogos, que é para podermos retificar. O mal seria sair dentro do campo e não perceber o que é que nos aconteceu. Nós percebemos o que é que nos aconteceu. Percebemos que houve um Paranense melhor que nós e sabemos porque é que esteve melhor que nós. Utilizou muito os corredores, utilizou muito a variação de corredor e temos que suster muito mais aquilo que são as investidas pelos corredores connosco a não conseguirmos fazer essa circulação ao lado contrário que deveríamos ter feito. Portanto, muitas vezes nós focamos num jogador, este jogador é que é o salvador, ou este é que é o salvador. Não. A equipa é que tem de percorrer caminhos para o sucesso, não é um único jogador, ou 2 ou 3 jogadores.
O jogo, o futebol será sempre um desporto coletivo, que depende dessas 4 dimensões de rendimento que falou. É isso, rapaziada. O Botafogo volta a campo agora no sábado, quando enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Jogo no Newton Santos, que vale liderança da competição. Botafogo, diferentemente do que se esperava, se antes vinha em 15 jogos sem perder, 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, agora encara uma nova realidade de 2 jogos sem vencer, né? 2 derrotas seguidas. Virou a chave, né? E aí o Botafogo agora vai ter que mostrar uma força psicológica, um poder de reação e mostrar que confia e muito no trabalho, né? Não estava vencendo só porque estava embalado, está vencendo porque tem futebol e está na hora de mostrar o futebol de novo contra esse Fluminense do Diniz, que é encardido, vai ser um jogo duríssimo. O Botafogo tem condição de vencer, mas sabemos, não será nada fácil. Se você chegou aqui é porque você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá aquela moralzinha, deixa o like aí na moral, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Fambonet. Valeu, obrigado pela moral, tamo junto e até a próxima. Fui!